Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração dada pelo ministro brasileiro da Defesa, que afirmou que, apesar de Israel ter vencido uma importante licitação, o governo impediu a sua aprovação por questões ideológicas. Antes de continuarmos com o assunto, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês. Vocês conhecem o aplicativo que libera todos os canais na sua TV? Bem, funciona da seguinte forma. Você instala esse aplicativo e terá jogos, filmes, séries, tudo disponível na sua TV Smart. Você não irá precisar mais de Netflix, nem de Amazon Prime Videos, pois terá tudo ao seu alcance com um clique na sua Smart TV. Então entre em contato agora mesmo com a TV ViaNet para que você possa fazer um teste gratuito de um dia. Isso mesmo, você poderá testar o serviço por um dia. Acesse agora mesmo o WhatsApp do pessoal da TV. Anote aí, zapdatv.xyz. Não se preocupe. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, o link está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se estiver assistindo na plataforma X ou no Instagram, você encontrará esse link em nossa bio. Recado dado, vamos voltar para o assunto do vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em um evento recente da Confederação Nacional da Indústria, o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, fez uma declaração reveladora. Ele destacou que decisões cruciais da pasta da Defesa estão sendo influenciadas por questões ideológicas do governo. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. O exemplo mais concreto foi uma licitação vencida pela empresa israelense Elbit, que ficou travada devido a pressões políticas relacionadas a essas questões. Essa licitação foi vencida em abril deste ano e se refere à venda de 36 obuseiros israelenses para o Exército Brasileiro, com o Tribunal de Contas da União, o TCU, confirmando a vitória israelense em setembro, afirmando que não há nenhuma restrição nas leis brasileiras que impeça a compra de material militar proveniente de um país que esteja em situação de conflito armado. A licitação, avaliada em R$ 1 bilhão, prevê a compra de 36 obuseiros autopropulsados Atmos, de 155 mm, da israelense Elbit. Trata-se de um veículo ágil e veloz, capaz de disparar projéteis que, dependendo do modelo, podem atingir alvos a até 40 km de distância, com uma cadência de tiro impressionante, que pode chegar a até 9 disparos por minuto. Para o Brasil, que opera obuseiros antigos e em sua maioria desatualizados, a aquisição do Atmos era vista como essencial no processo de modernização da nossa artilharia. No entanto, apesar dos israelenses terem oferecido o equipamento tecnologicamente mais avançado, pelo melhor preço e com o melhor pacote de manutenção, e apesar de o TCU ter declarado em setembro que não há nenhuma lei que impeça o Brasil de adquirir sistemas de defesa de países em conflito, o ministro Múcio afirmou que, por questões ideológicas, o governo do presidente Lula está impedindo o seu ministério de avançar com a compra. Isso revela um caso de antissemitismo do governo brasileiro? Ou é apenas um boicote não oficial e não declarado de Lula contra o Estado judeu? E por que esse posicionamento do governo brasileiro é tão perigoso e danoso para a nossa defesa? Quando falamos de defesa nacional, a principal prioridade de qualquer governo deve ser garantir que as suas forças armadas recebam os melhores equipamentos disponíveis no mercado. Seja para a modernização do Exército, Marinha ou Força Aérea, a qualidade e a eficácia das armas, munições e tecnologia adquiridas devem estar sempre em primeiro lugar. Mas no caso do Brasil, o que temos é uma questão puramente ideológica, sobrepondo-se à eficiência e à necessidade estratégica da defesa. Ao ignorar o fator técnico e focar na identidade dos fornecedores, o governo compromete a sua própria capacidade de garantir a melhor defesa possível para o país. Isso também gera implicações diplomáticas. Ao adotar uma postura como essa, o país pode estar arriscando relações internacionais importantes.
Israel, por exemplo, é um dos maiores exportadores de tecnologia militar avançada. E um rompimento por motivos ideológicos pode afetar futuros acordos, tanto com Israel quanto com outros parceiros que veem esse tipo de atitude como inaceitável, como é o caso dos Estados Unidos. Além disso, essa atitude cria um precedente perigoso. Se um governo começa a recusar acordos militares por motivos de religião ou etnia, isso pode gerar desconfiança em futuras licitações, com empresas relutando em participar, temendo discriminação. E no final, quem sai perdendo é a própria defesa nacional. Como eu disse no início, o ministro Múcio declarou que o motivo é ideológico, mas não está claro se essa decisão do governo Lula é motivada por uma ideologia puramente antissemita ou se é um boicote brasileiro não declarado. Nada impede o governo brasileiro de declarar um boicote a Israel, seja por qual motivo for, mas é importante frisar que isso não foi feito. E como o Tribunal de Contas da União disse em setembro que não há nenhuma lei proibindo o Brasil de adquirir itens de defesa de países em conflito, como é o caso de Israel, a questão do antissemitismo estatal ganha força. O antissemitismo tem uma história trágica e dolorosa, marcada por séculos de perseguição. Hoje, a comunidade internacional condena firmemente qualquer forma de discriminação baseada em religião ou etnia. E quando um governo faz esse tipo de declaração, ele está legitimando preconceitos que deveriam ser combatidos e não promovidos. É importante lembrar que o ministro Múcio disse textualmente que Israel, a terra dos judeus, venceu a licitação e que, por motivos ideológicos, o seu ministério não pode avançar. Portanto, o argumento de que, por serem judeus e por causa das tensões em Gaza ou no Líbano, o contrato não deve ser aprovado é uma falácia perigosa. O conflito no Oriente Médio é uma questão complexa que envolve muitos fatores, mas isso não pode ser usado para justificar um boicote generalizado. E aqui entra uma outra questão moral. Quando o Estado adota uma postura discriminatória, ele está normalizando o preconceito. Isso pode levar ao aumento de tensões sociais internas, à marginalização de minorias e ao aumento de atos de ódio contra essas comunidades. A história nos mostra o que acontece quando o ódio é institucionalizado. Diante de todas essas questões, fica claro que o Brasil precisa de uma política de defesa que equilibre suas necessidades estratégicas com as realidades geopolíticas e ideológicas. Mas como fazer isso? O maior desafio que o Brasil enfrenta hoje é como separar as pressões ideológicas das decisões estratégicas de defesa. A segurança do país deve ser prioridade. Mas como alcançar isso em um cenário tão polarizado? Esse tipo de interferência revela uma crescente dificuldade em separar as decisões estratégicas de defesa das disputas ideológicas. Historicamente, a defesa de um país deveria se basear nas melhores opções para garantir a sua segurança e soberania. No entanto, o que estamos vendo no Brasil é um cenário onde as visões políticas e ideológicas influenciam diretamente essas escolhas. Como eu disse no início, ainda não está totalmente claro se o que aconteceu com essa licitação foi um caso de antissemitismo ou se é apenas um boicote. Mas se for apenas um boicote, por que o governo brasileiro não assume a sua posição de forma oficial? Ao invés de, como referiu o ministro Múcio, ficar fazendo pressão nos bastidores para influenciar uma decisão técnica referente à defesa do Brasil. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. É isso aí, patriotas. Estamos juntos nessa luta. Ajude nosso canal deixando seu like e se quer ficar sabendo de todas as notícias da política nacional, inscreva-se em nosso canal. Aqui não fazemos sensacionalismo. Tchau, tchau e obrigado por assistir ao nosso vídeo.